Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e hoje vamos falar sobre arroz. Sim, arroz é o vilão, arroz é o mocinho. Qual é o melhor tipo de arroz? Arroz integral, arroz branco, arroz parboilizado? Você sabe que tem muitas opções hoje em dia no mercado e eu tenho certeza que você fica confuso na hora de escolher qual é o melhor para a sua saúde e também para te ajudar no processo de emagrecimento. Então fica aqui comigo que você vai aprender tudo nesse vídeo. Mas antes, vamos para um recadinho. Imagine a seguinte situação: a fome bate e você não tem nenhuma refeição saudável preparada. Escolhe comer o que for mais fácil e mais rápido. O problema é que nem sempre essa opção é a mais saudável e a longo prazo seu intestino começa a sentir os danos de uma dieta desorganizada. E o resultado? Você começa a ter prisão de ventre, inchaço, desânimo, humor alterado e a falta de energia, pois o intestino é responsável pela nossa saúde como um todo. A solução? Eu preparei para você um guia de organização e planejamento dietético, junto com um manual de como melhorar a saúde intestinal. Preparada para mudar sua rotina? Clique no link abaixo na descrição e venha otimizar sua alimentação comigo. Em um mundo onde os alimentos muito industrializados têm sido a base da alimentação da maioria dos brasileiros, como bolacha recheada, salgadinho, refrigerante, suquinho de caixinha, o arroz, sim, o tradicional arroz pode ser um grande mocinho. É um alimento básico, natural, minimamente processado, muito saboroso, onde conseguimos adquirir uma boa quantidade de carboidrato sem vir aquela grande quantidade de aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, como os corantes e os conservantes. Mas afinal, o que é o arroz? O arroz é da família dos cereais. Cereais são sementes ou grãos comestíveis das gramíneas. E os mais comuns na mesa dos brasileiros são trigo, arroz, milho, cevada, sorgo, aveia. Todos esses cereais, eles são fontes de carboidrato, mas com estruturas diferentes que fará diferença na hora da escolha do seu carboidrato. Há ainda os menos utilizados, os menos consumidos, que é o painço, triticale e a espelta. São nomes bem diferentes e, inclusive, a espelta ele é um grão ancestral que tem uma grande quantidade de nutrientes. É uma fonte de bons carboidratos, mas é muito difícil hoje em dia as pessoas consumirem, né? É muito raro hoje em dia você ver as pessoas consumirem esses tipos de cereais. Me diz aí, se você já experimentou a espelta alguma vez na sua vida? Ou se você tem o hábito de consumir, porque é muito raro as pessoas terem esse hábito. Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Mas a verdade é que os cereais eles são a principal fonte de energia, ou seja, caloria mesmo, consumida pela maioria dos brasileiros. Só que dependendo da forma de processamento, temos um conteúdo maior ou menor de vitaminas e minerais. A verdade é que quanto mais polido é um arroz, menor é a quantidade de vitaminas e minerais que ele vai ter. Então, qual é a grande diferença do arroz parboilizado, arroz branco e arroz integral? Para a gente entender isso, vamos entender primeiro a composição do grão. O grão de arroz ele é composto pela casca, por uma película fina que envolve, que é o chamado farelo, pelo endosperma, que aquela parte do arroz onde tem a maior quantidade de amido, e também é composto pelo germe, que é uma partezinha bem pequena dentro do grão. Agora que entendemos a composição básica do grão de arroz, vamos entender o processamento de cada tipo de arroz. Então, como é feito o arroz parboilizado? O arroz ainda com casca, ele é colocado em um recipiente com água. Essa água tem que estar em uma temperatura acima de 58 graus Celsius. Com isso, vai ocorrer a migração de nutrientes presentes na casca para o interior do grão. E com isso, o grão ele vai ficar muito mais nutritivo, mas também vai ocorrer uma alteração tanto na cor como no sabor desse grão, tá? Então ele vai ficar um pouco mais amarelado. Depois vai ocorrer um processo chamado gelatinização, que vai ser colocado mais calor e vapor sob pressão nesse grão, o que vai acontecer a fixação de nutrientes. E a última etapa é a secagem, e o produto vai ser descascado e polido. Mas vocês podem ver na prateleira do supermercado que existe o arroz parboilizado integral, ele vai ser até mais escurinho, e o arroz parboilizado que vai ser o que passou pelo processo, né, de polimento. Então ele vai ser um pouquinho mais branco, mas ele ainda vai ter aquela cor característica mais amarelada. Ele tem mais nutrientes, essa é a verdade, exatamente porque migrou os nutrientes da casca para o interior do grão. Agora, o arroz integral, nós retiramos apenas aquela casca mais rígida da parte de fora do grão. Então permanece o farelo,
o endosperma e o germe, que seria o embrião do arroz. Agora, o arroz branco, ele é o arroz mais polido. No seu beneficiamento, que a gente chama, né, que é esse processo aí de limpeza do arroz, o arroz branco nós retiramos a casca, nós retiramos o farelo e nós retiramos também o germe. Então fica somente o endosperma, que é aquela parte que contém mais amido. No geral, o arroz ele vai ter um índice glicêmico mais alto exatamente pela grande quantidade de carboidrato de amido que ele contém. Mas claro que dependendo de ter mais estrutura, esse índice glicêmico vai ser um pouco menor, mas essa redução não é tão significativa, tá? Porque a questão do índice glicêmico é a velocidade que a glicose ela cai na sua corrente sanguínea. Então, se esse arroz ele tiver uma casca, um farelo, muitas estruturas ainda para o seu corpo digerir, essa velocidade na sua corrente sanguínea vai ser um pouco menor do que se tiver, por exemplo, só o endosperma, ou seja, somente aquela quantidade ali, somente aquela parte interior do grão, que seria o amido, essa velocidade de absorção e de digestão vai ser muito mais rápida. Então, o índice glicêmico do arroz branco será muito maior do que, por exemplo, de um arroz integral ou um arroz parboilizado. Mas essa quantidade, essa variação é muito pequena. Mas então, quando que o arroz ele pode se tornar um vilão? Quando consumimos ele em grande quantidade e sozinho, porque aí entra essa questão da velocidade da absorção desse carboidrato na nossa corrente sanguínea, aumentando a nossa glicemia de uma forma muito rápida, muito repentina. E claro, gente, a quantidade sempre vai ser importante. Então, consumir uma grande quantidade de carboidrato, uma grande quantidade de arroz sozinho vai ter um impacto sim na sua saúde e no seu processo de emagrecimento. Mas se você souber comer o arroz na quantidade certa e fazer as combinações certas, você pode simplesmente comer aquele arroz que você gostar mais. Por mais que o arroz parboilizado ele tenha sim mais nutrientes e o arroz integral também, se você não gosta e você tem muita dificuldade de colocar esses alimentos na sua rotina alimentar, no seu planejamento alimentar, tá tudo bem você consumir o arroz branco. Só que você tem que saber, volto a dizer, a quantidade certa e com as combinações certas, porque isso sim vai ser determinante. O arroz, gente, ele é um alimento natural, minimamente processado, ou seja, não tem muitos aditivos químicos, o que é muito bom para o nosso intestino, para a nossa saúde como um todo. E ele é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. Não há o que temer, tá? Quando se tem equilíbrio e estratégias corretas. Então vamos lá, se você escolher comer o arroz branco na sua rotina, tanto também se você escolher comer o arroz parboilizado ou integral, a minha indicação, a minha dica é sempre adicione uma boa quantidade de fibras na sua refeição para compensar o impacto que vai ter ali daquela absorção do carboidrato na sua glicemia. Então pensa comigo, se a gente colocar nesse prato, no seu almoço, por exemplo, uma boa quantidade de vegetais, de folhas, os vegetais e as folhas, né, tem uma grande quantidade de fibras. Então se você come ali junto com o arroz, as fibras elas têm umas estruturas muito enoveladas, muito difíceis de digerir. Então, quando você come junto com o arroz, vai ser um tempo para o seu corpo digerir. Então, esse carboidrato do arroz vai caindo na sua corrente sanguínea de uma forma muito mais devagar, e isso é muito bom para a sua saúde. Uma outra combinação maravilhosa também é o feijão. Sim, o tradicional arroz com feijão do brasileiro é uma combinação super estratégica, porque o feijão ele tem uma grande quantidade de fibras, então ele também já ajuda a compensar ali se você comer, por exemplo, com o arroz branco. Mas claro, o feijão ele também tem uma boa quantidade de amido, então ainda assim é muito importante a gente colocar esse prato aí para ser mais equilibrado. Um arrozinho com feijão, uma boa quantidade de folhas de salada, de vegetais e também uma proteína. Esse prato vai ficar bem mais completo e se você ainda utilizar a estratégia de consumir primeiro os vegetais com a proteína e depois ir adicionando ali, conforme você for consumindo aquela refeição no almoço, o arroz com feijão, pode ter certeza que o impacto na sua glicemia vai ser muito menor, porque lembra, a velocidade de absorção, de digestão do carboidrato, e que esse carboidrato, essa glicose vai cair na sua corrente sanguínea, é muito importante e muito determinante. Então, se você come as folhas, a proteína e depois o carboidrato, você já está ajudando demais a manter os níveis muito mais equilibrados da sua glicemia.
Lembre-se que controlar a velocidade que a glicose cai na sua corrente sanguínea e, claro, também a quantidade dessa glicose é muito importante para a sua saúde, principalmente se você sofre com resistência à insulina ou quer evitar esse quadro. A resistência à insulina ela pode ser o início de uma diabetes e ela pode vir com muitos sintomas, como fraqueza, fadiga, aquele cansaço que não acaba mais, um ganho de peso de forma rápida, em especial na região da barriga, dificuldade de concentração, gases, inchaço em excesso. E pode também favorecer quadros como hipertensão, síndrome do ovário policístico e também esteatose hepática. Então lembre-se, consumir na quantidade certa e com as estratégias certas pode fazer toda a diferença na sua saúde. Agora, Sara, eu já ouvi falar que congelar o arroz é bom para a saúde. Isso é verdade? Vamos entender então. Os cereais, eles são constituídos de polissacarídeos. Entre eles encontram-se fibras solúveis, insolúveis e também o amido, que é formado pela amilose e amilopectina. A amilose ela é um carboidrato muito mais linear, longo. Agora a amilopectina já é um carboidrato mais ramificado. Quando a gente pega um arroz e cozinhamos ele, ele vai absorvendo aquela água e conforme vai absorvendo água, ele vai quebrando a sua estrutura. Isso facilita, claro, o processo digestivo. Se você conseguisse, por exemplo, consumir um arroz cru, o índice glicêmico, a carga glicêmica daquela refeição seria muito pequeno, porque ele está numa estrutura muito rígida, muito enovelada, para o seu corpo conseguir digerir aquilo e então pegar a glicose e cair na sua corrente sanguínea ia ser um tempo muito mais prolongado. Claro que eu não estou falando aqui para você consumir arroz cru, não, é apenas um exemplo para vocês entenderem como o processo digestivo influencia diretamente nessa questão do índice glicêmico. Então, à medida que você cozinha o arroz, essa água vai entrando, vai quebrando a estrutura do arroz e isso vai facilitando muito para o trabalho do nosso corpo, principalmente das nossas enzimas digestivas. Então, quando você consome o arroz, ele passa pelo seu estômago, o nosso estômago quase não faz nenhum trabalho de digestão de carboidrato, ele é mais focado nas proteínas. Então, ele já vai lá para o seu intestino e as enzimas intestinais começam ali a trabalhar para quebrar aquele carboidrato. E então as bactérias intestinais vão utilizando ele. Então entenda, se ele está muito cozidinho, se você faz aquele arroz bem cozidinho, o trabalho das nossas enzimas intestinais, do nosso corpo vai ser mínimo. Então a velocidade de absorção e já descer a glicose e cair na nossa corrente sanguínea vai ser muito mais rápida. Então se você vai ter glicose muito mais rapidamente de uma única vez na sua corrente sanguínea, você também vai aumentar a sua insulina para dar conta dessa glicose. Então, o que acontece quando eu congelo esse arroz? Quando eu cozinho o arroz, lembra, a estrutura estava mais quebrada. Quando eu congelo com a redução da temperatura, essa estrutura ela começa a se enovelar novamente. Isso vai formar uma outra estrutura, que é a chamada retrogradação do amido. Quando eu consumo um arroz que estava congelado, quando ele chega lá no meu intestino, o meu corpo, as minhas bactérias, as minhas enzimas vão ter um trabalho muito maior para digerir aquele amido que foi retrogradado, porque formou uma outra estrutura. Com isso, a glicose ela vai cair na sua corrente sanguínea de uma forma mais lenta. Então, sim, esse fenômeno de retrogradação do amido, ele é um fato. Isso quer dizer que reduziu muito o índice glicêmico do arroz? Não, essa redução, ela é pequena. Ainda assim, eu indico que você saiba colocar a quantidade certa do arroz com as combinações certas. É muito mais inteligente do que você pensar em congelar o seu arroz para comer uma grande quantidade achando que aquilo ali você está fazendo sucesso. Não, gente. Sempre, 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 sempre a quantidade e as estratégias certas vão ser muito mais determinantes. Mas sim, você pode congelar o arroz e essa retrogradação do amido é um fato. Eu, inclusive, prefiro congelar o arroz mais por causa da organização alimentar. Para mim é muito mais fácil fazer uma grande quantidade de arroz, deixar congelado e já ter para a semana, do que ter que ficar fazendo arroz cozidinho todos os dias. Tem gente que gosta, é claro que o sabor de um arroz cozido na hora é outra coisa, né? Então é necessário congelar o arroz para emagrecer mais rápido, ter mais saúde? Não, gente. O que conta no final é a quantidade do arroz e as combinações certas. Isso vai ser muito mais determinante, tá? Então vocês entenderam agora a diferença do arroz integral, arroz parboilizado, arroz congelado, arroz branco. Vocês sabem agora ir ao mercado, ver aquele alimento ali na embalagem e saber, é isso aqui que eu estou consumindo. Isso é autonomia, entender aquilo que você está consumindo. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo
de se inscrever no canal para você receber mais sobre esse conteúdo de saúde, emagrecimento e autonomia alimentar, para você saber o que você está consumindo e o que você está colocando no seu prato e, claro, as estratégias certas para você ter saúde, qualidade de vida e emagrecer de forma saudável. Então não se esqueça de se inscrever no canal que você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar. Beijo da Nutri Sara!